Como que o exercício surgiu na minha vida? Essa é uma ótima pergunta. Eu sempre fui uma criança muito ativa, minha mãe sempre corria muito atrás de mim e eu corria em festas, na rua, sempre joguei bola, basquete, vôlei, tudo que era possível eu jogava na escola, fora da escola, com meus amigos, adorava, adorava. E com 13 anos eu descobri um esporte que eu fiquei, assim, meus olhos brilharam e eu realmente encontrei um esporte que eu sou apaixonado até hoje, que é o tênis. E eu comecei a fazer aulas, eu morava do lado do clube, então, nossa, era super fácil ir. Eu ia da escola, almoçava e estava no clube 2 horas da tarde. Eu estudava de manhã, então das 2 até as 10 horas da noite eu estava no clube. Todos os dias, segunda a segunda, só, assim. E o único problema disso, que eu vejo hoje, na época eu não via, é que eu só jogava tênis, literalmente, eu não fazia nenhum tipo de preparo físico. Foi daí que eu comecei a treinar, a competir e a me lesionar. Então, tive problemas no punho, no cotovelo, torcia meu tornozelo com facilidade. E antes dos 18 anos eu tive minha primeira crise séria de dor, de lesão, que foi uma crise na coluna. Provavelmente você conhece alguém ou você já teve uma crise de coluna. A minha foi na região da lombar. Eu senti uma dor muito forte quando eu fiz um movimento perto da rede. Fui para casa e eu fiquei no chão da sala com muita dor, sem conseguir levantar. Eu lembro que eu queria mexer eu acho que era no celular ou no telefone, eu não me lembro muito bem. E para levantar eu não conseguia firmar meus pés no chão, assim, foi bem tenso. Para ir no banheiro, meu pai e meu irmão me ajudaram. Então eu lembro de uma época assim que eu tive muitas lesões por conta que eu não fortaleci. Hoje eu sei disso, na época eu não sabia por que eu me lesionava tanto. E quando chegou perto dos 18 anos, eu tinha que me decidir se eu continuava a jogar, tentar algo profissional, tentar uma faculdade fora jogando, ou se eu parava e estudava para passar numa faculdade pública, porque meus pais não tinham condição de pagar uma faculdade particular. E eu resolvi parar de jogar para estudar, porque eu fiquei com medo de me lesionar ainda mais, não conseguir esse objetivo de jogar profissionalmente ou de jogar com uma bolsa, enfim. Eu fiquei com medo por conta do meu corpo não estar preparado para isso. E então eu entrei aqui em Santos, na Universidade Federal de São Paulo, consegui passar no vestibular. E na faculdade eu comecei a me apaixonar pela educação física, que eu não conhecia tanto, somente na escola. E eu comecei a estudar a parte biológica pura, a parte de anatomia, de fisiologia, comecei a entender mais o corpo, entender as minhas lesões. Eu terminei a graduação, terminei a faculdade e eu entrei no mestrado, eu ingressei no mestrado diretamente. Já terminei e prestei a prova do mestrado e passei. Terminando o mestrado, e eu iniciei o doutorado, só que eu fui para São Paulo. No doutorado, eu continuei estudando, só que eu senti alguma coisa, falei assim, falta alguma coisa. E faltava o contato com as pessoas. Eu estudava tanto, sabia muito do corpo, sabia muito, mas eu não estava aplicando, não estava ensinando os outros o movimento, ao conhecimento do corpo, o que as pessoas podiam fazer. Eu não estava fazendo isso. E eu comecei a falar assim, não, eu vou atrás disso porque eu quero ter essa vivência, eu quero ajudar as pessoas. Então, lá em 2013, eu comecei a trabalhar como personal e em 2014 eu comecei a procurar cursos para me especializar ainda mais nessa parte de contato, de cuidado com as pessoas, e foi aí que eu encontrei o curso de Pilates. Mas desde lá de 2014 que eu fiz o curso, eu venho aplicando, venho melhorando, venho acompanhando as pessoas, venho ensinando as pessoas, e eu vejo que eu criei um método que realmente funciona.
E desde então eu tive pouquíssimas crises de coluna. Como eu citei, antes dos 18 anos eu tive uma grande crise, ao longo da faculdade eu tive mais uma e em 2017 eu tive mais uma. Mas aos poucos essas crises elas foram se tornando menores, porque eu tive um desgaste, eu tive um problema na coluna e nada melhor do que cuidar e saber como cuidar do corpo para quando ter uma crise, quando essa crise vir, o seu corpo estando preparado para encarar essa crise, ela vai ser mais leve ou ela vai ser mais rápida. A minha história com o exercício foi um pouquinho diferente, mas nem tanto, porque eu lembro da minha mãe falando que exercício era para necessidade. Então ela me colocou na natação porque eu tinha que aprender de alguma forma a nadar, eu devia ter uns 5, 6 anos mais ou menos. E eu não gostava muito da natação, mas era o que tinha, né? E era o que ela me deixava fazer. Eu lembro inclusive de olhar para as vitrines, né, de dentro, que eu ficava na piscina, e eu olhava para as salas que ficavam dentro do clube e via as meninas fazendo jazz. E aí eu queria entrar no jazz, mas na época eu não conseguia fazer 2 atividades, ela não ia me colocar também no jazz. Mas enfim, quando foi com 10 anos mais ou menos, eu entrei na ginástica rítmica e por influência também de colegas na escola que tinham um baita de um alongamento na educação física, enfim, colocavam a mão no chão lá. E aí eu, né, quando via isso na aula, eu pensava, putz, eu queria fazer isso também, né? Como que eu consigo? E aí na época também era super perto de casa, eu morava aqui em Santos mesmo, e aí eu entrei na ginástica com 10 para 11 anos mais ou menos. Foi onde eu fiquei, mesmo me mudando para Curitiba, eu continuei fazendo a ginástica rítmica lá, gostava muito, me sentia bem, sentia todas as dores pós os treinos e era muito engraçado porque já desde muito nova eu sentia falta quando eu não sentia essas dores e eu treinava quase todos os dias, então, enfim, aí eu parei só na época do vestibular e aí foi outra dúvida, né, porque eu fazia ginástica, fazia dança na época e gostava muito do que eu fazia, gostava muito dessa relação com o movimento, com o exercício e tudo, mas fazer uma faculdade de dança, fazer uma faculdade voltada para essa área, eu não sabia se era muito bem o que eu queria, né, dar aula em si. Mas eu sabia que eu queria trabalhar com gente, eu sabia que eu gostava de resolver problemas, de estar ali com pessoas, de acompanhar realmente, de ver a evolução. Eu já fazia isso nas aulas mesmo de ginástica com as minhas colegas, ajudava, tentava de alguma forma dar dicas de como fazer melhor, como evoluir. Então eu sabia que eu queria alguma coisa com pessoas. E foi por isso que eu fui para a área da saúde. Na época eu escolhi um curso, né, que eu sou formada, que é terapia ocupacional, é um curso que é você poder trilhar o caminho junto com outras pessoas, pelo objetivo delas e você, a partir daí, conquistar o seu. Então são conquistas pequenas e diárias, mas que fazem tanto a mim quanto aos meus pacientes muito felizes, né? Nós assim, compartilhamos momentos dentro do consultório, dentro de uma salinha, dentro de um espaço fechado, mas que são momentos memoráveis, né? E que ficam aí inesquecíveis. Eu encontrei uma pessoa que está aqui do meu lado e foi um encontro muito interessante, porque a gente estava numa fase muito parecida, os dois trabalhando muito, os dois correndo atrás dos objetivos, a gente estava num momento de carreira crescente e nós nos encontramos num feriado de carnaval aqui em Santos. Nenhum dos dois, a gente gosta da folia do carnaval, a gente gosta do feriado do carnaval. Então eu vim para Santos porque não tem muito carnaval. E a gente se encontrou por meio do trabalho. Por meio do trabalho, porque foi uma amiga da Jaque do trabalho, né, que nos apresentou. E desde então... A gente não se desgrudou. Ela não se separou de mim até hoje. Veio a pandemia, aqui em Santos teve um lockdown e a gente foi obrigado a fechar as portas.
Então, imagina, Todas a as gente academias, né, as acabou clínicas. de mudar para um lugar maior, custos maiores, e a gente ficou, e agora? O que a gente vai fazer? E aí eu falei assim, não, eu vou me desdobrar e vou atender todo mundo online. Comecei a... Bom dia, pessoal, tudo bem? Fala, pessoal, tudo bem? Bom dia, gente, tudo bem? Fala, gente, tudo bem? Boa noite! A dar aulas e as pessoas, não, gostei da aula, eu senti, eu fiquei dolorido, eu não sei o que. Eu falei, nossa, dá certo, eu consigo fazer. Para as pessoas também que não conheciam, conhecer o que era o Pilates, o que era a nossa metodologia que a gente tinha iniciado, o contato ao exercício em casa, que aí a gente tinha que brigar, entre aspas, com as pessoas e disseminar a informação que Pilates não é feito somente com os aparelhos, é feito em casa, com peso corporal, com uma toalha, com uma almofada. Então isso a gente começou a disseminar e as pessoas começaram a gostar, começaram a curtir. A gente falou assim, não, realmente a gente tem que dar continuidade nisso. Não, a gente não pode parar com isso porque está dando certo, as pessoas estão gostando, as pessoas estão precisando e vai que a pandemia continue e do jeito que continuou até hoje. Então a gente pensou em criar um grupo de pessoas para fazer o Pilates, que a gente desse aulas toda semana como um compromisso mesmo, que a gente conseguisse dar suporte para as pessoas, conhecê-las melhor, avaliar até que ponto elas poderiam ir nas aulas, né? E a gente pensou e criar uma comunidade forte de Pilates em casa, né? Foi isso a nossa essência ali daquele projeto. E aí culminou no projeto que a gente fez, né, inicialmente, a semana de Pilates em casa, que eram 7 lives que a gente fez no ano passado, começou por volta também do dia 15 de julho, bem nessa época. E aí a gente fez as 7 lives, nossa, bateu 200 e tantas pessoas, em várias, né, no Instagram e a gente divulgando e tal. E as pessoas respondendo e tal, e falando pra gente que tava legal, que isso, que elas nunca tinham feito, e que o que o Renan falava nas aulas, elas nunca tinham ouvido no estúdio. Isso que foi também uma de coisa... contração de abdômen, de respiração, de movimentos fluidos. E aí saiu, né, que Pilates é o método, é a forma como a gente passa, e não os aparelhos, a estrutura em si, que é legal, é variação e tal, mas de nada adianta os aparelhos se a pessoa não souber o que ela está fazendo, onde do corpo ela está trabalhando, né, a respiração, os movimentos, e isso tudo a gente conseguia passar para as pessoas em casa. Então foi aí o nosso start realmente para abrir a plataforma Pilates em Casa, que unia tudo isso que a gente, né, tá falando, que era toda essa essência nossa, tudo que a gente queria oferecer, né? Não deixar as pessoas soltas, sem suporte, sem saber o que fazer, como fazer. Também não deixar só com aulas gravadas, que a pessoa, né, a gente não sabe se faz ou não. A gente queria acompanhar essas pessoas e realmente treinar essas pessoas, né? Hoje, a gente tem mais de 500 alunos online e a ideia é atingir muito mais, porque a gente tem uma equipe para isso. Hoje a gente tem alunos na Europa, a gente tem alunos em Portugal, a gente tem alunos na América, nos Estados Unidos. O evento que a gente fez em dezembro, a gente bateu mais de 2.000 pessoas fazendo Pilates online, ao vivo com a gente. Tem alunos da primeira, da segunda, da terceira, enfim. Eles estão com a gente acreditando, não só acreditando no nosso projeto, no nosso produto, mas vivenciando e sentindo os benefícios. Porque você não fica um ano num produto, em algo que você não acredita e não sente os benefícios ou não faz, né? E muitos já falam pra gente, eu não volto mais pro estúdio presencial, porque não tem muitos falaram que não abandonam a gente nunca mais, falaram que se a gente parar, eles mudam pra Santos pra ficar com a gente. E a gente, claro, a gente comemora, né, isso. Então, se você aí que está nos assistindo nesse momento quiser conhecer um pouco mais da nossa metodologia, do que a gente está falando até agora, o que é essa plataforma, o que são essas aulas, o que é esse Pilates em Casa, será que realmente é possível? Será que o que eles estão falando é verdade? Eu te convido a ir assistir e fazer essa semana com a gente, porque
eu tenho certeza que você vai sentir os benefícios no seu corpo, e você sentindo os benefícios, você vai saber realmente aí dentro o que a gente está falando, o que os nossos alunos sentem. Eu quero que você sinta, eu quero que você saiba que é possível fazer exercício em casa, fazer pilates em casa, sentir benefícios e melhorar aí qualidade de vida, motivação, o seu sono, o seu ambiente familiar, tudo isso em casa, e você não precisa sair daí não, é só continuar assistindo e fazer os exercícios em casa, que isso é o mais importante. Não adianta você ver, desligar a televisão, falar, achei que fiz e fui embora. Não, você precisa fazer e sentir. E é para todo mundo. E é para todo mundo, independente da sua limitação. Tem gente que tem problema cardíaco congênito na plataforma, tem gente que tem problema no ombro, tem artrose, tem hérnia, tem, que mais? Tendinites, bursites. A gente tem diversas patologias, diversas doenças lá dentro. Então agora você aí coloca uma roupa para fazer exercício, que a gente vai começar realmente a sentir os benefícios. Eu vou te dar uma aula introdutória de Pilates, é exatamente o que a gente faz na plataforma. Eu vou te ensinar como respirar, ensinar como contrair o abdômen, você vai fazer exercícios agora comigo e você vai sentir o benefício.